Bom dia, boa tarde, boa noite. Live do grupo Pedra Filosofal, mentoria em desenvolvimento pessoal quântico. Meu nome é Igor Riqueza, eu ajudo pessoas através da união da mecânica quântica com a espiritualidade a expandirem a mente, a entenderem como o universo funciona, a entrarem em seu propósito de vida e assim viverem com felicidade, viverem com uma alegria sobre-humana, viverem dentro da energia da prosperidade financeira, a viverem com excelentes relacionamentos, a mudarem o seu paradigma, entender a lei da atração, entre outros pontos. Na live de hoje vou falar alguns pontos importantes, alguns já falados, só que vou mencionar com outras palavras, vai parecer até novo para vocês, e vou também relembrar alguns pontos de lives anteriores para refrescar aí a linha da memória. Senão, pode cair no esquecimento. Logo de início, vou mostrar para vocês o seguinte, se vocês forem uma pessoa que está dentro de um lado ou de outro, já saibam que não deve ficar nem de um lado nem de outro. Que lados são esses? Um comportamento muito comum. Um grupo de pessoas dizendo que a religião limita as pessoas, realmente limita de uma forma, tá? Mas dizendo que limita as pessoas, dizendo que a religião é algo ruim, não é algo do bem, é algo que serve apenas para tirar dinheiro das pessoas. E do outro lado, as pessoas que estão ali, que são muito fanáticas dentro da religião, seja ela qual for, dizendo que elas se achando assim pessoas livres em razão de estarem ali conectadas à religião e com pena daquelas pessoas que não têm religião alguma. Assim como essas que não têm religião alguma, com pena das que estão fissuradas em alguma religião, alegando que elas estão sendo limitadas. Como eu disse, nem um lado nem do outro. Ou seja, quem tem razão? Nenhum dos dois. Por quê? Os seres humanos são diferentes. Algumas pessoas necessitam estar na religião. Mesmo se a religião está limitando, ainda assim elas precisam estar ali. Outras pessoas não precisam da religião. Se essas pessoas estiverem conectadas a alguma religião, isso seria prejudicial a elas, porque a religião iria limitá-las de uma forma pelas quais elas poderiam ir além. Outras pessoas, nesta encarnação, elas encontram-se limitadas. É claro que o ser humano, ele é capaz de tudo. Ele é capaz qualquer um ser humano é capaz de se desvincular de uma religião e crescer, sim. 1 em 100 consegue, se fizer isso. Os 100 são capazes? Sim. Mas se 100 tentarem, 1 em 100 vão conseguir. Eu estou me referindo àquelas que estão fanáticas, que elas estão lá dentro. Não digo 1 em 100. 1 em 50, pronto, vamos minimizar um pouco. Mas o risco é grande. Né? As chances aí. Quais são as chances? 2%. Então, nem de um lado nem de outro. Falta percepção para entender que algumas pessoas que estão ali conectadas a alguma religião, elas necessitam estar ali, porque se não estivessem ali, mesmo com limitações, elas estariam lá no fundo do poço. Então, é importante para elas. E como apenas uma a cada 50, se saísse, conseguiria atravessar esse limite imposto,
e as outras 49 de 50 iriam decrescer, elas têm uma sensação de que estão no topo. E, de fato, de uma certa forma, estão no topo ali, delas ali. Lembrando que o limite aqui na religião é um já alto, não algo limitado, levando em consideração terceira dimensão. Levando em consideração terceira dimensão, o limite dentro de uma religião é um limite alto. Comparar o limite da religião comparando com os demais seres humanos, uma totalidade. É claro que com um conhecimento de como o universo funciona, conhecimento da mecânica quântica, que é uma arma poderosíssima que poucas pessoas têm em mãos, e vocês são uma dessas poucas, podem ser uma dessas poucas, umas já são, outras não. Tirando essas pessoas, as outras, eu diria que existe um mesmo limite. Não imposto pela religião. Imposto pela religião também, mas de forma inconsciente, que é a maneira mais forte. Mas mais precisamente imposto pela Matrix. Então, tem pessoas que ficam dizendo, nossa, a religião limita fulano, nossa, que monte de bobão dando dinheiro, o pastor está tirando o dinheiro deles, o líder lá do espiritismo, não sei como é que se fala, está tirando o dinheiro das pessoas, etc. Tal, e estão tirando dinheiro e ainda estão os limitando, e a pessoa, às vezes, ela ainda é mais limitada do que o religioso, porque a Matrix também tem um limite feroz. O limite da Matrix ainda, dependendo da religião, o limite da Matrix ainda é mais concentrado, é mais poderoso. Aqui também é limitado, mas da Matrix ainda é mais. Mas aqui também é. Você tem que estar aqui, ó. Quem sabe como o universo funciona, está aqui. Aqui, livre. A decorrência disso, o conhecimento traz responsabilidade. Crédito e débito. É cobrado. O que vemos muito são as pessoas terem o conhecimento e, em razão do ego, elas focam em si, o foco em si deve haver também, só que usam o conhecimento para passar por cima das pessoas, usam o conhecimento unicamente em benefício próprio, sem fazer mal a ninguém, mas também não faz bem. Deixar de fazer o bem significa fazer o mal. Então, a pessoa que, em tese, entre aspas, não faz mal a ninguém, se ela não faz o bem, ela faz o mal. Esse paradigma não é aceito. Da mesma forma que, quando se vê o mal agindo e nada se faz, podendo fazer, isso também é fazer o mal. Esse paradigma, na terceira dimensão, não é aceito. Por quê? Porque aqui é a dimensão, o mundo, o planeta dos negativos. Aqui é o planeta dos negativos. Então, o paradigma vigente da Matrix é um paradigma do negativo. A pessoa que aceita o paradigma vigente é o quê? Uma negativa. Sem sombra de dúvidas. A pessoa precisa conhecer de mecânica quântica para não aceitar o paradigma? A resposta pode ser sim ou não. Depende da percepção. Por quê? Porque uma pessoa pode aplicar as leis do universo, a união da quântica com da espiritualidade, de forma automática, sem saber. Se perguntar para ela se ela sabe sobre quântica, sobre lei da atração, sobre leis herméticas, ela não sabe. Só que ela aplica, ela vivencia isso.
Então, respondendo a pergunta, é possível viver, ter um crescimento, estar fora do paradigma da Matrix sem vivenciar a mecânica quântica? A resposta é não, porque se vivencia sabendo ou não sabendo. Mas para ficar livre, deve vivenciar, deve entender como o universo funciona. Existe um comportamento padrão. As pessoas, aqui, mentoria. Vamos lá, vou utilizar a mentoria como parâmetro. A pessoa entra na mentoria, existe um comportamento bem padrão. Ela entra, tem os conhecimentos. E aí vamos jogando, né, fazendo através das lives, fazendo ela acessar a energia da bondade, o do ajudar, e fazer ele entender que o comportamento que até então é considerado de uma pessoa boa, na verdade, o que é considerado por muitos uma pessoa boa é uma pessoa ruim. Para ser uma pessoa boa tem que ser 3 vezes melhor do que ela pensa, e isso tudo de forma inconsciente, consciente também, vamos fazendo a pessoa entender. Às vezes ocorre dela ter uma grande expansão. Muitas vezes, essa grande expansão, não é muitas vezes, meio a meio, né? Essa grande expansão é percebida por uns, quando eu digo uns, a própria pessoa que está evoluindo. Ela percebe a expansão, outras têm uma expansão, não percebem. Mas é uma questão de tempo. Perceber. Porque ela vai mudando no automático, de forma inconsciente. Chega algumas, elas assumem, abraçam a responsabilidade. O que significa abraçar a responsabilidade? Assumem a obrigação que vem junto com o conhecimento. Às vezes de forma automática. Só que mesmo de forma automática, chega um determinado ponto que é necessário sair da zona de conforto. Sentir-se desconfortável com uma situação pela qual ela vai dar uma ajuda a alguém ou a um grupo de pessoas. Esse ponto, eu percebo que é um momento crítico. Esse é o momento crítico. É o momento em que existe um bloqueio. As pessoas, quando devem sair da sua zona de conforto para promover ajudas. É o momento em que é o momento mais crítico que tem. Eu percebo, e é o momento em que, como não se sai da zona de conforto para promover ajudas, aquele limite de merecimento que existe na mente da maioria das pessoas, ele se mantém. O limite, tem pessoas que conseguem, ter o limite, elas invadem esse limite. Algumas vão aumentando o merecimento e acompanhando junto. Pouquíssimas invadem o limite e sobem. A grande maioria vai aumentando o limite de merecimento e vão crescendo juntos. E algumas, elas estão crescendo, né? No início aumenta um pouco o limite, ou então elas estão lá embaixo, o limite está aqui, o limite não é alterado, elas vão crescendo, e invadem aqui, chegam. Essa hora aqui, geralmente, tá? Limite de merecimento e aqui, o encontro. Geralmente é o momento, na grande maioria, a maioria esmagadora dos casos, é o momento em que deve-se sair da zona de conforto para promover ajudas. Quando isso não é feito, o que acontece? Inúmeras situações, inúmeros sentimentos, inúmeras desculpas que na mente da pessoa é algo muito real, vem à tona para ela sair da mentoria e assim cessar o crescimento. O crescimento não é admitido. A própria pessoa não admite crescer. E aí vê, né, aí diversas desculpas. Não, mas o mentor tem eu reparei que ele tem uma sombra X, como se eu fosse a pessoa unificada. Claro que eu tenho crescimento de sombras. Eu não sou uma pessoa unificada. Mas o mentor tem isso. Não, mas
Eu estou sentindo que eu devo caminhar sozinho. Qual é a outra desculpa? As clássicas. Tem várias desculpas. Na mente da pessoa é algo muito plausível, mas racionalmente analisando, se ela tiver um poder de analisar de forma racional, ela vai ver que ela é uma autossabotagem. Isso acontece não só aqui na nossa mentoria, acontece em todas as energias em que faz a pessoa crescer. Em todas, qualquer uma. Ressonância harmônica, por exemplo, também acontece muito isso. Entre outras ferramentas maravilhosas que tem por aí. Lembrando que é muito importante focar em uma energia. A mistura de energias faz a pessoa, é uma autossabotagem, ponto. Misturar energias é autossabotagem. Tem que entender se uma energia é compatível com a outra. Voltando. Então, deve-se ter esta percepção. Outra questão importante. Antes de eu mencionar, alguém quer fazer alguma pergunta? Acabou minha água? Alguém quer fazer alguma pergunta? Continuando. Eu venho batendo na tecla que... Oi, Igor. Pode falar? Igor, quando você diz que misturar energias, o que você quer dizer com isso? Misturar energias significa pegar energias incompatíveis e usar. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Misturar barra de axis com ressonância harmônica. É incompatível. Algumas energias se complementam, outras são incompatíveis. Como saber? Como saber? Tem duas formas. Ou a pessoa ela domina aquela energia, ou pergunta para as pessoas da energia X que estão há muito tempo, pergunta, essa energia é compatível, essa energia é incompatível? Ou então, a mais poderosa é a intuição e os resultados. Quando uma energia é incompatível com a outra, a pessoa cai. Tem um declínio. Lembrando, tem declínios que são apenas limpezas, catarses. Aí deve-se separar o joio do trigo. Porque existem declínios que são verdadeiras catarses. Eu entendo a sua pergunta porque você lida com energias, certo, Maristela? Então, Você já mencionou umas energias para mim. Se eu tivesse visto alguma incompatível, eu já teria falado. Pelo menos energia com a nossa mentoria. Então, eu pratico barra de axis em meus clientes e tenho excelentes resultados. Beleza, mas você faz ressonância harmônica? Não, até hoje não fiz. Ela é incompatível com a ressonância harmônica. A nossa mentoria é uma decorrência da ressonância harmônica. Só que não é a ressonância harmônica. A ressonância harmônica é uma ferramenta do professor Hélio Couto. Tá? Ok. Você faz barra de axis? Faz muito barra de axis? Como é que é? Então, eu tenho clientes no qual eu pratico barra de axis neles, pelo menos de 2 a 3 clientes por semana. Mas você faz em si ou só faz nos clientes? Nos clientes, e eu pratico em mim e eu peço para correr as barras. Entendi. Percepção, se você estiver achando que tem incompatível. Olha, a percepção que eu tenho é o seguinte: quando eu peço para correr as minhas barras, normalmente eu peço para correr as barras em determinado tempo, né? Principalmente à noite, ao deitar, eu peço para correr algumas barras e eu peço para que essas barras parem em um determinado horário, 7 horas da manhã, por exemplo, eu peço que pare. E eu
Eu tive, desde que eu me formei como praticante de barras, para mim, em si, eu tive bons resultados. Teve um período em que eu não permitia. Não permitia. Quando eu sabia que alguém estava com barra de axis, eu falava para a pessoa, olha só, barra de axis e nossa mentoria não combinam. Eu era muito influenciado em razão da ressonância harmônica, só que o meu entendimento, depois eu tive um entendimento que a ressonância harmônica é a ressonância harmônica, o nosso trabalho é o nosso trabalho. Né? Tudo que vai contra a ressonância harmônica, que vai contra o nosso trabalho. Tá? E aí, eu até tive uma experiência com barra de axis, até gostei. E a partir de então, eu fiquei, assim, não falo, não digo que são contrárias. Tá? Isso aí vai ter que ser a percepção da própria pessoa. Porque pode ser contrário para um e pode ser benéfico para o outro. Também existe isso também. Então, a pessoa tem que ter a percepção. Uma coisa é muito importante. Se você não tiver percepção do que lhe está fazendo bem, e você não emanar a gratidão para aquilo que está lhe fazendo bem, exemplo. Muito importante isso, hein? Muito importante o que eu vou falar agora. Você faz barra de axis e trabalha aqui com a nossa mentoria. Aí você tem um resultado. Você tem que ser grato à barra de axis e tem que ser grato à mentoria. Se você for grato à energia pela qual não te deu o resultado, pode ser que uma tenha te dado o resultado e a outra não. Se você for grata pela que não deu e deixar a que deu sem a gratidão, perde tudo e ainda piora. É por isso que eu digo, eu considero tudo como uma reunião de fatores. Então eu sou grato a tudo. Hoje em dia, estamos em 2020, eu percebo que um trabalho feito lá em 2012, 2013, trabalho de terapia, fez efeito em mim em 2017. E aí eu fui lá, liguei para o meu terapeuta, gratidão. Porque se eu não faço isso, o que acontece? Reverte. Não importa, mas 5 anos depois, não importa. A gratidão, por isso que a gratidão é muito importante. Nesse sentido, faz dos dois, emana gratidão. Teve resultado? Gratidão para um, gratidão para o outro. Gratidão para um, gratidão para o outro. Porque ambos, né, estão fazendo efeito. Se você chegar e comentar, não, olha, eu faço a mentoria do Igor, me deu excelentes resultados, pode entrar. Comentário simples. E você não lembrar da barra de axis, você tá... Por mais que você saiba que a barra de axis fez efeito em você, mas você não comentou da barra de axis nesse momento, você está deixando de ser grata. Entende o que eu estou falando? Desculpa, mas aí eu não entendi. Eu penso assim, tá? O trabalho que você faz e no qual eu estou acompanhando, assim como todo o grupo, assim como você diz que é uma egrégora, né? É um campo no qual nós estamos e no qual isso está me fazendo muito bem, tá? No meu dia a dia, dentro daquilo que eu pratico em relação às terapias que eu pratico com os meus clientes, estão me dando resultados muito bons mesmo, tá? E nisso sou muito grata a você. Realmente sou muito grata a você, é a minha madrinha, a Fernanda, né, que tem me acompanhado no dia a dia, sou muito grata mesmo, ok? Mas também sou muito grata a todas as terapias das quais eu pratico dentro do meu espaço e naquelas as quais eu aprendi, tá? Eu aprendi e pratico e ensino. Eu tenho cursos dentro do meu espaço no qual eu ensino aquelas terapias as quais eu aprendi e pratico. Então, sou grata a todos. Ok. Uma coisa é você... não estou dizendo que você não faz ou não faça. Eu estou aqui mostrando como deve ser. Estou dizendo que você não faz dessa forma. Se faz, ótimo. Não adianta dizer, eu sou grato a isso, aquilo. Né? No momento que eu digo, nesse momento logo depois de eu falar que tem que ser grato a tudo. Outra coisa é chegar
amanhã e alguém fazer chegar e comentar com você, nossa, você teve uma evolução X, como você conseguiu isso? Aí você chega e menciona uma ferramenta e esquece das outras. É o erro clássico que todo mundo comete. Compreende o que eu tô falando? Entendi sim o que você falou. Tipo assim, mencionar apenas uma ferramenta e esquecer as demais. Aí, olha, não sei, aí eu pode ser o seguinte, né, em toda a minha vida eu aprendi muitas coisas, muitas ferramentas, né? Que pode ser até que acabe esquecendo uma ou outra, né? É claro que, veja... Na hora de eu mencionar. Desculpa eu te interromper. É claro que você não vai chegar em qualquer situação, você seja obrigado a falar tudo, tudo que lhe favoreceu de forma sistemática. Não estou dizendo isso. Existe o bom senso. Existe um bom senso. Tem que ter um bom senso dentro de tudo que é falado. Tá? Mas, volto a bater na tecla. Deixar alguma em esquecimento é um erro que muitas pessoas cometem, tá? E faz as pessoas perderem aquilo que ela conseguiu. No mínimo, deixam de ganhar mais. No mínimo. Porque se a mente entende que aquilo ali... quando a pessoa não emana gratidão para algo, a mente entende que a pessoa não quer mais daquele algo. Ponto. Não vai ser uma vez que você vai esquecer que a mente vai entender isso. A mente não funciona dessa forma. Né? Para a mente achar que você não quer mais daquele algo, vão ter que ser sucessivas vezes. Mas as pessoas, elas cometem este erro. Porque falta percepção. Elas acreditam que foi a ferramenta X. O que acontece muito? A pessoa está fazendo um trabalho X. Tá? Aí vamos supor que, para ela conseguir a abundância financeira, ela tem que percorrer isso aqui de energia. Isso aqui. Aí ela está fazendo o Theta Healing. Aí tá lá. Aí faz uma sessão 3, 4, 5, 6, 7 e fazendo Theta Healing e de forma concomitante dando ajuda às pessoas. Senão não adianta nada. Aí ela está lá na Theta Healing preenchendo. Chega aqui. Ela quer abundância financeira. Falta isso aqui para ela atingir a abundância financeira. Só que daqui até aqui é algo que não é percebido. Para ser percebido, tem que chegar aqui. Aí ela acessa a abundância financeira. Aí, através do Theta Healing, ela chegou até aqui. Na cabeça dela, ela não deu resultado. Ela vai lá fazer o trabalho de barra de Axis. Aí chega aqui. Aí ela diz que, olha, barra de Axis me deu abundância financeira. Fiz Theta Healing durante 1 ano. Não tive isso aqui de resultado. Fiz 2 sessões de barra de Axis e consegui. No dia seguinte, não tem uma semana, perde tudo. Eu entendi o que você quis dizer, Igor. Eu entendi muito bem o que você quis dizer. Então tá ótimo. Eu com clientes assim, tá? Entendi muito bem. Beleza, querida? Tá? Beleza. Voltando. Onde eu parei? Alguém me dá uma luz? Por favor. Alguém me dá uma luz. Onde eu parei antes de falar com a Maristela? Ninguém lembra? Se ninguém lembra, ninguém estava prestando atenção. Você falou... Das energias. Oi? Você estava falando para não misturar as energias, que não é bom. E antes? Você entrou logo nesse assunto, não foi? Da mistura de energias. Você entrou logo nesse assunto. Vamos lá. Seguindo. Sobre ajudar. Está ajudando para evoluir. Exatamente. Lembrei. Recapitulando.
Então, existe a questão da... Quando uma pessoa ela começa a ter muito conhecimento, das duas uma, ou a mente expande, ou a mente, se ela tem um conhecimento e não expande a mente, o que vai acontecer? Atrofia. Na prática significa o quê? A mente, em vez de abrir, ela fecha mais ainda do que era antes. E por que isso acontece? Em razão do que eu falei anteriormente. Se a pessoa não abraça a responsabilidade, o conhecimento vai ser pago de alguma forma. E qual seria a forma? Crédito e débito. Crédito e débito. A pessoa não só deixa de expandir a mente, como ela fica mais fechada ainda. Acontece direto. Acontece direto. Vemos, já vem acontecendo na mentoria. A pessoa estudando, crescendo, tudo mais, não abraçou a responsabilidade, achou que era dona do mundo, o ego tomou conta dela, voltou para o abismo entre a teoria e a prática, tinha saído, aí voltou, a mente se fechou. Isso significa aumentar o véu, percepção debaixo do solo. Exemplo, a pessoa aí, olha a situação. Aconteceu com duas pessoas. É bom que dá para comparar um comportamento com o outro. As duas falando. O que eu estou estudando e o meu parâmetro é o professor Hélio Couto. Hélio Couto é o papa da mecânica quântica, etc. e tal. Aí eu cheguei e perguntei para ela. E o que você acha do Osho? Aí ela, eu não gosto do Osho. As duas, tá? As duas. Não gosto do Osho. O que vocês têm a dizer sobre isso? Vamos lá. Quero ver a percepção de vocês. Ou se vocês estão por dentro. Isso é para quem estuda o material do professor Hélio. Quem não estuda, tudo bem. Mas quem estuda o material do professor Hélio e não sabe o que eu estou dizendo aqui também, tem alguma coisa errada. Oi, Igor. Fala. Eu acho contraditório, porque quase tudo que o Hélio fala é canalizado pelo Osho. Bingo. Boa. Ana Luísa, você tá demais. Como que não? Então, é contraditório. Contraditório. Porque não quase tudo daquele caminho das palestras. 70%, 80% ali é o Osho canalizado, ou seja, é o próprio Osho. Se é o Osho canalizado, é o próprio Osho. Como é que vai falar bem e mal da mesma pessoa? Não faz sentido. Não faz sentido. Totalmente contraditório. Aí passamos essa informação para as duas. Aí uma, nossa, faz todo sentido, etc. E a outra começa a falar, não, mas calma aí, começa a dar desculpas. Não, mas eu não sigo o padrão de ninguém, nem mesmo o Hélio Couto. Antes era assim, o Hélio Couto é o Papa. Aí depois que foi falado, e o Osho não gosta. Aí quando foi falado isso, ela começou a meio que menoscabar o professor Hélio. Aí que ela se arruinou. A gratidão, né? Deixou a gratidão de lado. O que aconteceu com essa mesma pessoa? A mente dela se fechou. E aí, quando a mente se fecha, você pode falar, você pode falar para ela que, ó, isso aqui é o Buda, isso aqui é o mouse, isso aqui é o mouse, isso aqui é o mouse. Ela fala, não, isso é um cachorro. Ela vai falar, isso é um cachorro e vai bater o pé, e o cachorro acabou. É triste isso. É muito triste isso.
Então, deve-se ter percepção nesse sentido. Avançando. Como fazer? Vamos voltar ao que eu estava falando antes. O que se deve, eu mencionei. A pessoa, quando ela está eu usei a mentoria como parâmetro. Está crescendo, aí, junto a isso, existe uma responsabilidade. Para a prática, vamos para a prática, a prática que interessa. Igor, de que forma eu posso, então, estar assumindo esta responsabilidade? Na prática, vou dar alguns pontos. Logo de cara, você pode colocar mais membros na mentoria, sou muito grato, mas as pessoas que têm que têm um crescimento maior na mentoria são pessoas que colocaram outras pessoas na mentoria. Porque, e elas não tiveram crescimento depois que colocaram, elas colocaram pessoas e em razão disso tiveram crescimento. Porque todo o benefício que a pessoa pela qual ela colocou volta para ela. Lembra o elétron? Né? O elétron correlacionado, o spin vibra aqui também. Tá? Então, o fato de ela ter colocado alguém na mentoria, isso criou um emaranhamento quântico com este fato entre as duas pessoas. Todo o conhecimento pela qual a pessoa que foi colocada teve, volta para aquela que a colocou. Isso é um fato. Colocar a pessoa na mentoria, passar o conhecimento aprendido para outras pessoas. Por isso que eu falo, as práticas que enviamos é liberado, você pode enviar para quem você quiser. Porque eu sei que você enviando a prática para alguém, o benefício dessa pessoa que vai fazer a prática vai para você também, né? Para mim, é lógico que vai mais para você e respinga também um pouquinho. E não tem essa, não, a prática é minha, é o paradigma da cooperação. Não tem essa, prática pode enviar. Por mim, zero problemas. Então, você enviando a prática para as pessoas, você vai ter o benefício. Você vai estar aí criando o merecimento. Você vai estar aí abraçando a responsabilidade. A figura da madrinha no grupo foi criada primeiramente com essa intenção. E logo depois que eu vi que é muito útil também. Para o próprio grupo, questões administrativas, questões de estar delegando, de estar delegando trabalhos e assim economizando energia. O objetivo inicial, e o objetivo inicial se mantém, é a pessoa criar merecimento através da ajuda. E aí criamos a figura da madrinha, porque tem pessoas que têm dificuldade em ajudar. Salvo engano, a Márcia outro dia comentou numa live que tinha dificuldade em ajudar. Não foi, Márcia? Não sei se ela está aí. Aí criamos essa figura da madrinha. É uma maneira ótima aí de você estar. E aí tem outras, né? Que eu sempre cito, CVV, muitas pessoas aí entraram, o Davi está atendendo, Fernanda Matos, outras pessoas aí, o Hamilton, não sei se já está atendendo também. Outras questões. Como eu disse, a mecânica quântica é uma ferramenta muito poderosa. A grande questão é aceitar esse paradigma. Quando você está no local, preste atenção, isso é uma situação que ocorre com outras pessoas. Quando você está no local e você tem um comportamento X, emana uma opinião pela qual o grupo de pessoas ri. Uma vez eu estava lá em Porto Alegre, num concurso público, já tem uns 3 anos, 2 anos e meio. A época que eu fazia concurso ainda, é a época que eu ainda estava dividido entre se o meu propósito de vida também seria concurso público, etc.
E aí eu estava no saguão do hotel estava rolando um comentário sobre cursos de comprar, e o curso estava caro, que por isso a pessoa estava comprando no mercado negro. E aí eu mencionei que o fato dela estar comprando no mercado negro, se ela ler, o conhecimento vai ser menor do que o conhecimento que se ela tivesse, se ela lesse um curso comprado da forma normal. Nisso, o grupo riu. Tava eu mais 4, 5, todo mundo riu. Quá, 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 quá. De forma automática, na mesma hora, eu cheguei e falei, não, calma, mas isso é um conhecimento. Eu comecei a colocar desculpas. Meio que com vergonha daquelas risadas. Refletindo depois, eu pensei, não, um comportamento beta, né? Comportamento não tá certo isso. Ocorreram outras situações e eu me mantive firme. E aí, me mantendo firme, sempre um dos grupos, né? Você se mantém firme, se tiver oportunidade, falar mais algum argumento, sempre um se interessa. E você começa a falar. Aí esse um que se interessa, ele desperta. Às vezes, em razão desse um ter se interessado, você continua falando, começa a fazer sentido para todo mundo. Só que no início é aquela risada. Antes, nesse dia aí em Porto Alegre, eu me sentia assim, entre aspas, meio que não chegou a tanto humilhado, mas com vergonha, né? Meio que, sabe? Depois, o meu sentimento é de pena, porque eu sei que eu estou falando a verdade, eu fico com pena daquelas pessoas que... O sentimento é de pena. Aquelas pessoas que estão andando em câmera lenta porque não entendem como o universo funciona. Mudou o meu paradigma. Antes eu ainda estava com um paradigma preso na Matrix, estudando um pouco preso na Matrix. Depois, não, desvinculou. Quando desvinculei, as pessoas riem, eu fico com pena delas. Não fico tentando explicar. Caso aconteça com você, sinta pena. Pode ser que não seja automático. Pode ser que o automático seja um sentimento meio que de vergonha, querer explicar. Neste exato momento, mude para a pena. Mude com pessoas ignorantes. A palavra é ignorante. Quando eu digo ignorantes, são desprovidas de um conhecimento que poderia dar muita felicidade a elas. Então, caso aconteça com você, na mesma hora, transmute. Não aceite o sentimento de vergonha, de querer se explicar. Não aceite. E, nossa, estou mexendo maluco, calma aí, vou falar. Não aceite. Não aceite. Para ali. Transmute a mesma hora. E sinta pena. E se tiver a oportunidade, continue falando. Se for viável. Tem que ficar falando também. Deve ser falado para quem quer. Né? Você tem a oportunidade, você fala. Se sentir que as pessoas dão outro risadão, você fala, tá bom. Então, olha só, não fala nada, eu falo, tá bom, beleza, vou jantar, tá? Pô, valeu, rapaziada, valeu. Sai, uma boa, sem também criar. Alguém já passou por uma situação igual essa? Ninguém passou? Por que vocês falam um pouco aqui? Ninguém passou por uma situação? Nunca? Então vocês não falam sobre mecânica quântica para ninguém? Ó, é aquela velha história. Conhecimento tem que abraçar a responsabilidade. Eu já passei. Eu também, eu já passei também. E aí, como é que foi? Conte para Maria Augusta, você conta pra gente. É complicado, né? Porque a pessoa, você fala das mudanças e tal, e a pessoa não aceita. Uma amiga minha que só acredita no catolicismo,
Você fala, explica, demonstra e não quer saber. E ao ponto de falar, não me fala mais nisso, eu não quero mais saber disso. Ah, é porque você exagerou. É você que saiu do ponto. Se chegou nesse nível da pessoa fala, não me fala mais, é porque você... É normal, tá? Normal. Nada... Não, agora eu não falo mais, aprendi. Ponto. E a outra pessoa, quem foi? Foi a Castro? Isso. Teve um dia que eu estava conversando com um amigo meu, que é engenheiro, e eu comecei a falar para ele sobre o estudo, né? E ele, a princípio, se mostrou interessado e começou a me perguntar. Aí, quando eu comecei a explicar para ele, né, a mecânica quântica, a especialidade, ele virou para mim e falou assim, Schiffer, esse seu papo aí tá mais pessoal. Tá mais pro quê? Tá mais pro quê? De coach. Coach. E ele começou a dar risada e eu comecei a rir com ele assim também. Eu levei numa boa, né? Mas ele se interessou, porque aí no final da conversa ele falou: interessante, faz sentido. Mas ele não me deu muita importância, não. Eu fiquei assim, um pouco sem graça, né? Ele é extremamente inteligente, mas eu levei numa boa. Dei risada junto com ele. Falei, tudo bem, cada um acredita no que quer, né? É isso aí. Igor. Opa, pode falar. Eu também tive uma experiência esses dias não muito agradável. Uma pessoa teve uma atitude assim, eu precisei, comprei um produto, veio errado, e a pessoa trocou o produto, foi muito educada comigo, aí ele falou assim, são meus princípios, tal, eu não deixo ninguém perder, e começou a falar como se ele tivesse algum conhecimento de física e mecânica quântica, né? Ele falou assim, eu não gosto que ninguém perde comigo, tal. Eu não entendi, pode repetir, Vanessa? Foi assim, eu comprei um produto, veio errado o produto, veio com defeito. Certo. Aí eu pedi para ele trocar o produto. E ele foi muito educado, tal. Eu falei assim, você gostaria que eu pagasse o frete ou pagasse alguma diferença, né? Me propus a pagar, né? Assim, pelo menos o frete, tal, que o cara estava perdendo. Aí ele pegou e falou assim, não, eu tenho meus compromissos, eu tenho a minha criação e eu não gosto que ninguém perde comigo. Ninguém tenha prejuízo comigo. Aí eu comentei com ele, falei assim, você deve conhecer ou ser estudante ou ativista quântico ou estudar física e mecânica quântica. Ele me deu assim, falou assim, não, eu não gosto de religião e não sei o quê, mas falou um monte para mim. Eu fiquei muito sem graça, mas eu não questionei que mecânica quântica nem física quântica era religião nem nada. Fiquei quieta. Tá saindo de lá. Entendi. Né, mas foi assim, sabe? Pode ser uma pessoa que está naquele grupo de que pratica a quântica sem saber que pratica. E quando você falou, ele associou a religião, etc. Foi isso que aconteceu. Porque eu elogiei ele. Falei assim, nossa, você é uma pessoa muito honesta, né? Muito obrigada. E você é muito honesto, você realmente conhece os princípios da física e da mecânica quântica, né? Certo. Assim, beleza, querido, obrigado. Nada a ver de religião. Show de bola. Selma, pode ligar o áudio? Oi, Igor, boa noite. Cadê você? Quero te ver. Deixa eu te achar aqui. Não funciona. Não estou te vendo. Bom, seguinte. Eu sou o Dr. Carter, física de Miami. Selma, seguinte. Gênio da lâmpada para você. Um pedido. Sabedoria. Isso. Ponto. Beleza. Lá no mundo do gênio, sabedoria é quem se alimenta mais rápido, porque tem pouca comida e quem come muito. Então,
No caso, se você fosse ganhar sabedoria, você seria a pessoa que iria comer mais e engordar. Como é que fica? Ixi, já tô nesse processo. Como é que fica? Sabedoria não é algo abrangente? Sim. Se você fosse... O pedido você perdeu. Se você fosse específica dentro da sabedoria, o que você falaria? Específica. Eu sinceramente pediria o que fazer, porque eu tô mais perdida aqui. Quando passamos para a mente, quero mais sabedoria, será que a mente entende o que é sabedoria? A sabedoria, o que se convencionou ser sabedoria para a mente? Pode ser, de repente, se a pessoa foi nascida e criada dentro de uma torcida organizada, sabedoria é andar sem ser reconhecido pelos rivais e quando ver o rival, espancá-lo até a morte. E aí, como é que fica? Tem que ser específico, né? Vamos lá. Eles só precisam que a forma de vida dominante... Valeu, muito obrigado aí, Selma. Dalva, pode abrir o áudio? Perdeu a chance. Ô, Neide, pode abrir o áudio? Igor, tá me ouvindo? Quem é o Neide? Ô, Neide. Ô, Neide. Sim. Um pedido. Conhecer meu propósito de vida. Oi? Conhecer meu propósito de vida. Beleza. Você vai conhecer. Vai conhecer o seu propósito de vida, mas você não vai saber que é o seu propósito de vida. Amanhã, você vai num hospital, você vai, de repente, ter uma digestão, vai fazer uma consulta com um gastro. O seu propósito de vida é ser gastro. Então, o simples fato de você ir no gastro, você conheceu o seu propósito de vida. Bom, mas não quer saber que você vai saber que aquele é o seu propósito de vida. Não quer dizer que você vai entrar no seu propósito de vida. Provavelmente o seu propósito de vida você já até conheceu. Então você está pedindo algo que você já teve. Então, perdeu o seu pedido. Entende? Compreendeu? Compreendeu, ô Neide? A moral da história? Vocês estão captando o que está sendo passado para vocês? Com essa prática, nesse cenário que eu estou repetindo em diversas lives? Eu entendi que o verbo não é conhecer, o verbo é entrar no propósito de vida. Ana Luísa, sem repetir o pedido dos outros, vamos fazer um novo. Ó. Pedido para você. Fundir-me com o todo. Oi? Fundir-me com o todo. Excelente. Agora sim. Isso é um pedido eficaz. Tá de parabéns. Obrigada. Pedido eficaz. Eu dei uma aliviada, mas tudo bem. Porque lá no mundo dos gênios, essa nomenclatura todo
Pode ser um comedor de churrascaria, que vai todo dia pra churrascaria, e o apelido dele é todo. E aí, como é que fica? Porque, vamos lá, vamos ser bem específicos. Então aí eu diria Deus. Não, mas aí você já perdeu o pedido. Mas Deus, pior ainda. Ganesha é Deus, Zeus é Deus, como é que fica? Afrodite é Deus. Como é que fica? O universo é bem menor do que o todo, né? Vácuo quântico. Aí seria Sim, vácuo quântico. vácuo quântico. Vácuo quântico é um só para todo mundo. Criador. Seria bom? Criador? Existe criador de gato, existe criador de cachorro, existe criador de preguiça, existe criador de hamster, existe criador de rato, existe criador de barata. Criador. Vocês estão percebendo? Por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa mente, ela tem uma linguagem, quando eu digo mente, mais especificamente o inconsciente, ela tem uma linguagem diferente da nossa. Assim como a minha mente consciente tem uma linguagem diferente da mente, uma linguagem diferente em muitos termos, diferentes de muitas pessoas, de muitos de vocês, por exemplo, também, a mente inconsciente mais ainda. Vocês, alguém aí teve a percepção do que é o mais importante? Vamos ver se alguém teve essa percepção. Qual é a percepção que deve se ter aqui? Essa minha pergunta, eu estou fazendo essa pergunta para vocês, olha só deixar claro uma coisa. Essa minha pergunta, eu estou fazendo para vocês só para captar a percepção de vocês. Mas a minha finalidade, que é fazer o inconsciente de vocês entender a mensagem ligada, está sendo feita com maestria. Mas eu quero captar se vocês estão entendendo a mensagem real que está sendo passada. Vamos ver se alguém tem poder de percepção. Vamos lá. Qual é a mensagem real que eu estou passando aqui para o inconsciente de vocês? Eu entendo que você está nos ensinando a ser mais específico para falar a coisa com mais pontual, mais correto, porque senão você quer uma coisa e pede outra. Não chegou, não captou. Uma próxima pessoa. Fala. Seria a clareza das metas? Tá, também clareza, mas aí tá muito. Tem que ser mais específico. Não captou, a resposta é não captou. Ainda não captou, mas pode ser capte, porque o caminho é esse, mas isso aí já tá claro. Isso aí é uma coisa que já está meio óbvia. Como que se vai ter a clareza? Alguém pode falar? Ou você mesmo, Davi? Igor, eu acho que, pelo que eu percebi, está faltando colocar uma data, um prazo. Não sei. A percepção que eu tive. Igor. Olha, isso para o consciente seria muito bom. Pro inconsciente, também isso, mas é algo ainda... O prazo é importante. Importante também, está dentro, mas é além. É além. Não é só isso, é algo ainda maior. Alguém? Igor. Pode falar. Eu penso que a gente tem que saber realmente o que quer. Porque às vezes a gente fica indeciso, se a gente quer sabedoria, se a gente quer poder, se a gente quer muita coisa, então a gente acaba falando de uma maneira que o gênio não entende, entendeu? Nesse momento, o que é melhor para mim? Beleza, mas a pergunta é: qual é a maneira do gênio entender? A melhor, a mais clara? Qual é? Que seria a maneira que o inconsciente vai entender. É a mensagem que está sendo passada para o inconsciente. O inconsciente de vocês está entendendo perfeitamente, não tenham dúvidas disso. É objetividade? Não.
É sentindo, Igor. Objetividade também, tá? Mas eu falei não porque existe algo bem... Né? Felicidade plena. Claro, não. É o sentimento? É falar no tempo presente, Igor. Conexão com Quem falou sentimento? Eu, Fernanda Castro. Sentimento é 50% da resposta. Conexão com a centelha divina? Não. É a emoção que você coloca no pedir? Emoção, sentimento, daria no mesmo. Não que... Emoção, sentimento. O sentimento gera emoção, né? Para de ficar fuçando, coisa feia. Metendo o dedo. Falta 50%. Vamos lá. Quem já falou aí, peço que bote no mudo. Oi? Ô, Igor, é o gênio da lâmpada? É ser o gênio da lâmpada? Resposta profunda essa, hein? Gostei, mas não seria, mas também tem muito a ver. Mas não seria essa questão que eu estou dizendo. Mas eu gostei da sua resposta. Eu achei essa resposta sensacional, mas não é isso que eu estou querendo dizer. Mas também serve como resposta. Acreditar que ele vai Entendi. realizar o desejo. Vamos lá. Gente, muito simples. O que está sendo passado... Opa! Não precisar pedir porque você já tem aquilo? Não, você não é já isso. está completo? Não é isso não. Alguém mais quer falar? Tem a ver com não ter dúvida. Vamos lá, gente. Deixa eu falar. Já vi que ninguém vai responder. Deixa eu colocar todo mundo no mudo. Vamos lá. Muito simples. Essa prática está fazendo o inconsciente de vocês entender que o mais importante aqui são as imagens. E a imagem unida ao sentimento de forma específica. Não adianta imaginar uma casa se você não imaginar a cidade da casa e não imaginar o lapso temporal, pelo menos algo aproximados. Se não colocar o lapso temporal, vai acontecer? Pode acontecer. Quando não se sabe. O lapso temporal tem que ser algo de margem. O sentimento e a imagem, de forma específica. Sentimento, imagem, de forma específica. Foi captado? Imagens. É o mais importante. Quanto maior o sentimento colocado, mais a mente vai entender que realmente isso se quer. E aí solta. Aí você pode colocar a mesma imagem? Pode também. Só que tem que haver um bom senso de que se for sempre a mesma imagem, isso significa por pressão. Se for mudada a imagem, não se entende por pressão. É mais algo a se colapsar. Por exemplo, a pessoa quer uma... Vou dar um exemplo. Uma BMW. E aí ela imagina dirigindo uma BMW, pega capa, aí, né, vai lá, sente dentro da BMW dirigindo, sente o cheiro do couro, né, visualiza ali BMW, o volante escrito BMW, visualiza, aí a pessoa sai do carro, bate, escuta o barulho da porta batendo, puf, vai colocar gasolina, sente que é cheiro de gasolina entrando, olha pro carro, visualiza ele, vê lá o modelo certinho, beleza.
No outro dia, ela pode até visualizar essa mesma cena. Ok. No outro dia, ela já vai imaginar ela com esse BMW numa outra rua, levando a BMW para lavar, levando na concessionária, uma outra imagem, mas que significa a mesma coisa. Nesse sentido, imagine um círculo aqui, um círculo. O que passa pelo círculo é o que colapsa. Quando se manda a imagem da BMW, se porventura a pessoa se imaginou com outros carros, esses outros carros vão estar tudo aqui chocando, nada entra. Só que aí a imagem da BMW tem a dessa, tem a outra, já é uma fortalecida sem atingir a pressão. Colocou pressão, ela some simplesmente, né? O sumir significa ela ficar parada lá longe desse círculo, passou pelo círculo, colapsou. Um monte de coisa lotada aqui. Só que aí a pessoa fez uma imagem forte dessa cena da BMW do posto, sem chegar a por pressão. Isso aí tem que ter percepção de se está colocando pressão ou não. Depois eu vou dar um caso real aqui. Aí ela jogou uma nova imagem da BMW, só que levou na concessionária. Uma imagem fortalecida, pensou 3, 4 vezes, de forma precisa, sentimento, e soltou. Foi essa imagem aqui, ó, chega e se junta com essa, formando uma força maior, né? Ficando mais poderosa. E aí, ela, ficando muito forte, ela entra. Só que existem e assim, gente, assim, isso que eu vou falar é algo que eu demorei para captar isso. Demorei. Se não existisse pensamento nenhum, colapso nenhum, aqui, ó, em volta desse círculo, o que eu tivesse pensado aqui, ó, ia acontecer, criar na mesma hora, O problema é que tem milhares de coisas instalando. E aí, se chocando uma com a outra. Porque fica incongruente a pessoa comprar, imaginar ter um carro X e depois ter um carro Y. A não ser que ela imagine ter um carro, 2 carros, um Y e um X. Aí os dois ficariam congruentes? Sim. Só que o sentimento colocado na hora não foi de ter os 2 carros. Foi de ter um, depois o sentimento foi de ter o outro. E aí eles se chocam. Pá! Se não houver algo absoluto aqui, sendo que a disputa não vai ser esse com esse. Vai ser esse com todos os outros vários. Qualquer um vai lutar contra a união de todos os outros, a força de todos os outros juntos. Qualquer um. Se não tivesse nada, pensou, co-criou, aconteceu. Exatamente assim. Pensou, foi. Pensou, foi. Pensou, foi. Pensou, foi. Foi. Né? Tudo que se pensa vai. Só que de uma forma mais forte, mais fraca. Tá? E de forma fraca é um mecanismo de segurança do próprio Criador nosso para conosco. Graças a Deus. Senão, esse é um Deus nos acuda. Se não tivesse esse mecanismo de segurança. Mas vai. Fraco ou forte vai. Aí você pensou, fortalece. Pensou, fortalece. Pensou, fortalece. Pensou, fortalece. Pensou mais um montão. Colocou pressão, enfraquece. Aí muda a figura. Imagina outra figura, mas que tenha uma correlação. Lembra dos elétrons correlacionados? Que tenha uma correlação com essa. Aí o negócio vai ficando mais forte. Vai ficando mais forte. Faça esse teste. Só que existem milhares de pensamentos que a gente nem lembra que teve. Automático. Viu um filme, já pensa. Vê um carro ali, já pensa. Imagina dentro do carro. Esse é o problema. Por isso que quanto mais se ter o controle da mente quieta, melhor. Porque às vezes já tem uma pressão tão grande contra que você vai ter que ficar mentalizando, fazer um processo de 20 anos até acontecer. Ou então existe uma forma, acessando Deus direto. Aí, só que é difícil. Eu já consegui algumas vezes acessar Deus direto.
Mas foi em momentos que existiam questões tão sérias que nem passava pela minha mente. Carro, era questão de cura. Parar de fumar, por exemplo. Eu consegui 2 vezes assim. Puf. Isso, na época, eu fumando mais de um cigarro por dia. Quase 2. Já tem vários anos. Eu nem sabia nada sobre mecânica quântica. Mas aí eu tive a certeza absoluta da existência de Deus. Certeza, a gente vai falar, todo mundo fala que tem. Só que certeza mesmo é quando se sente Deus. Aí você fala, isso é Deus. Sentimento, algo prazeroso, bom para quem você se sente capaz de tudo. Aí, hoje eu percebo, naquele momento eu era o próprio Deus. Naquela época eu não sabia, eu achava que era Deus. Não, na verdade eu tinha acessado a frequência de Deus. Eu era o próprio Deus naquele momento. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Vou dar um exemplo agora sobre a questão do soltar. Clássico. Vamos lá. Uma pessoa, quando entra na mentoria, a pessoa entra na mentoria. Aí eu passo lá o vídeo, o áudio, etc. No áudio está dizendo que o pagamento da mensalidade, ela deve entrar em contato com a Vera Rios para acertar. Beleza. Aí algumas pessoas, em razão da autossabotagem, não escutam o áudio. Aí passa uma semana. Aí eu vou lá no inbox, eu vejo que pergunto para a Vera, pergunto para a madrinha, e a madrinha diz que não entrou em contato, a Vera diz que não entrou em contato. Aí eu vou da pessoa e menciono, pô, não escutou o áudio, não assistiu o vídeo, etc. E menciono a questão da mensalidade. Mencionei. No que eu mencionei, solto. Se eu cobrar mais uma vez, né, no que diz respeito à frequência da abundância financeira, ela cai, ela diminui, perde energia. Na terceira cobrança dele, ela já perde energia. Isso num todo, tá? Não digo nem... Eu pode até ser que eu cobre 3, aí na quarta, na quinta vez que eu cobro, a pessoa vai lá e paga. Ok, ela pagou. Só que no todo se perde. No todo se perde. Funciona assim. Então, deve-se ter a percepção na hora de soltar. Porque a pessoa vai cobrar 10 vezes e vai receber, ela acha que fez o certo. Lê do engano. Lê do engano. Foi compreendido essa questão? Do soltar? Dei um exemplo aqui. Tem mais umas questões para falar e vamos realizar um voltar na origem rápido ainda hoje. Então, vamos acelerar. Seguinte, todo mundo fechando os olhos, por favor. Vou mostrar para vocês um procedimento arquetípico de acesso ao arquétipo do poder. Imagina uma chuva dourada ao seu redor. A chuva dourada. Essa chuva dourada se transforma em cajados dourados. Agora imagina diversos cajados dourados da sua mente e permite a energia do poder. Vários cajados dourados na sua sinapse. Conseguiu? Conseguiram? O procedimento é imaginar uma chuva dourada ao seu redor. Chuva dourada. Essa chuva dourada se transforma em diversos cajados. E diversos cajados na sua sinapse.
energia do poder. Sinapses são aquelas tipo veias, um monte de veias, parece várias veias dentro da sua mente. Quanto mais cajados visualizados na sinapse, mais poder você tem. Mas tem que fazer esse processo. Chuva, cajados, cajados. Chuva, cajados, cajados. Alguém conseguiu acessar captar a energia do poder? Ninguém? Alguém não conseguiu? Calma aí que eu tava... Tá, liberei o áudio. Quem não conseguiu? Eu, Igor. Águida, mas quem não conseguiu? A Sheila também não Eu conseguiu. não consegui. Gabriela conseguiu ou não conseguiu? Não consegui. Mas quem não conseguiu? Eu não. Quem conseguiu? Eu também não consegui, não, Igor. Quem conseguiu? Eu consegui. Eu consegui. A imagem ficou parecendo a cabeça da medusa com aquelas cobras, só que é cajado no lugar. Vamos fazer mais um. Esse procedimento que eu vou fazer agora é um procedimento arquetípico para a prosperidade financeira. Como é que ele funciona? Eu vou fazer vocês vão fazer uma imagem mental. Lá no seu inconsciente vai acontecer um colapso com diversas ideias criativas, mas aí é no campo do inconsciente, tá? Alguns conseguem perceber na hora, mas é difícil. Tá? A maioria vai captar depois. O procedimento é o seguinte: você vai visualizar um raio branco entrando pela sua boca e logo quando ele entra, um tornado por cima da cabeça. Sum! Raio branco pela boca e um tornado por cima da cabeça. Sá! Arquétipo da prosperidade financeira. Vamos lá. Esse é forte, hein? Mais um. O arquétipo do posso fazer tudo, da visão dos olhos de águia, da visão objetiva. É o seguinte: você vai visualizar asas de arcanjo entrando por cima em você, por cima da cabeça. No mesmo momento, você tem que perceber a sua vista. Não tem os graus. -2, -2, -0,2, 0. A sua vista vai ficar melhor do que melhor que a vista de quem enxerga, de quem tem o grau 0. Vai! Asas de arcanjo. Entra por cima da cabeça, no exato momento, você tem que focar no lugar e captar. E acessar essa frequência. Aí você enxerga além da parede. Certo? Quando eu digo além da parede, você vai olhar para a parede, você vai saber exatamente, a parede continua, mas você vai saber exatamente o que está atrás. Você não vai enxergar de fato. A parede não vai ficar invisível. Ela continua ali, mas você vai saber exatamente o que está atrás. Fique visível para pessoas que estão mais, né? Para mim, ainda não ficou, mas um dia vai ficar. Mas você tem exata noção do que está atrás. Se alguém colocou um copo, vai estar o copo, você vai saber. Pá.
Então vamos lá, ó. Imagina asas de arcanjo. Asas de arcanjo é uma coisa, asas são outras. As asas são de arcanjo. Quem não sabe tem que jogar no Google lá, asas de arcanjo. E pegar uma imagem fidedigna. Fecha os olhos e imagina as asas de arcanjo entrando por cima da cabeça. No exato momento, você olha, você já sabe o que está lá, atrás da parede. Olha para você já sabe o que está atrás da parede. No exato momento, pum, já sabe. Isso é prática também. Tem que ter prática. A mente, ela entende símbolos. A linguagem da mente são símbolos. Logo, sabendo o que um símbolo representa, basta você imaginar o símbolo entrando, que você está trazendo. Tudo é energia e informação. Você está trazendo a energia e a informação daquele símbolo para você. Então, saber o que os símbolos representam é importante. Vamos fazer aqui um procedimento. Você sabe que nós temos vários corpos. Uns falam 5, outros falam 7. Isso aqui é o corpo material e teriam outros 4 corpos sutis ou 6 corpos sutis. Num desses corpos sutis, aqui existem túbulos, vários túbulos. Então, você deve imaginar os símbolos entrando por esses túbulos. E passou dos túbulos, acessando o seu campo. Imagina um campo, você como um campo de energia. Logo, todo mundo fechando os olhos, vamos imaginar moedas de ouro entrando, sem parar, pelos túbulos. Se a moeda está entrando e você não sente nada, é porque não está certo. Quando entra, existe um sentimento. Quando se entra e tem esse sentimento, é porque você está fazendo certo. Se não tem nada, não está fazendo certo. Sem enganação. Agora, imagina barras de ouro. Orquídeas. Pinhas. Uvas. Maravilha. Uma dica. Algo que eu faço e dá muito certo. Eu ando muito de táxi. Então, eu faço uma pergunta pro
pro motorista, eu faço, aliás, quando encerra a viagem, eu chego e falo pro motorista: valeu, obrigado, muito dinheiro para você. Foco no coração, muito dinheiro para você. Aí vem a resposta dele. Se ele fala, pô, obrigado, ou pô, para nós todos, eu imagino moedas de ouro caindo no táxi dele, uvas, etc. Agora, se ele fala, o que importa é saúde, não faço nada. Porque deve-se respeitar o livre-arbítrio. Se ele fala, o que importa é saúde, de outras formas ele está falando, não quero. A resposta é isso. A mente entende assim, tá? A linguagem, a mente entende isso, não quero. O que importa é saúde, leia-se, não quero. Então, aí, respeito o livre-arbítrio. Agora, se ele está aberto para o recebimento, imagina, metalizo, cai no táxi. A gente atrai o que a gente emana. Aí você vai fazer essa forma, aí você vai perceber que você vai começar a fazer da forma correta. Por exemplo, no caso das moedas, eu falei túbulos. Como que você imaginou as moedas entrando no túbulo? A imaginação varia do quão a pessoa está aberta para acessar dinheiro, o quão a pessoa está aberta para a energia do recebimento, o quão a crença limitante relacionada a dinheiro está trabalhada ou não. Se a pessoa imaginou moeda por moeda entrando num túbulo, existem crenças limitantes fortes. Moeda por moeda. Se ela imaginou várias moedas entrando assim de uma forma, existem crenças limitantes ainda fortes. Agora, se ela imaginou em cada túbulo entrando um multirão de moedas, é porque ela está bem resolvida. Mesma coisa com as uvas, por exemplo. Em todas. Se a pessoa imaginou, vamos lá, 20 orquídeas assim, caindo, 20 assim, numa fileira, mas é 20 em cada tubo. Puf, a pessoa está aberta para a riqueza. Agora, se ela imaginou orquídea por orquídea, pode até ser uma atrás da outra. Se foi uma orquídea, outra, a pessoa está totalmente bloqueada. Agora, mas sabendo essa informação que eu estou dizendo, se você começar a fazer certo, a mente vai começar a entender que esta crença limitante deve ser trabalhada. Ela vai começar a enfraquecer. A grande maioria, aposto que foi uma só para cada passagem, tá? Até aqui está o tubo. Uma. A grande maioria foi assim, uma. Não foi assim, 20. Alguém fez 20. 50, 100. Ou foi uma. Como se o tubo fosse... Como se o tubo fosse pequeno. Posso falar? Pode falar. Eu imaginei como aquelas máquinas de jogo, caindo várias moedas ao mesmo tempo. São vários túbulos. Na orquídea, eu imaginei como se fosse um paredão de orquídea. Se fosse na minha casa, como se tivesse uma parede cheia de orquídea. E as uvas eu não imaginei uma parreira, eu imaginei já assim na cozinha, vários, como se fossem enfeites. E as pinhas também, enfeitando a cozinha. Mas se foi falado para... Mas calma aí. Mas foi falado para imaginar a pinha e as uvas entrando, e não imaginar no enfeite, o L. Para imaginar entrando. Aí a pinha é uma... Olha só. Vamos lá, para ficar bem entendido. Como eu disse, a pinha nada mais é do que energia e informação. Imaginar a energia e informação na cozinha, a energia e informação tem que estar entrando no seu campo. Esses tubos que você falou seriam os 7 corpos, é isso? Não. Esses túbulos, eles fazem parte de um dos corpos sutis.
Tá bom? E no caso das moedas caindo, que nem na máquina, você deve ver se realmente isso está sendo bom ou se está pouco. A princípio, a minha percepção é que está pouco. Entendi. Porque é muito mais do que moedas de uma máquinazinha caindo. Tem que ser muito mais. Tem que, abundância. Entende? Muita. Em cada tubo. Muita. Entrando de uma vez só. Tá bem. Captou o que eu tô passando, Ellen? Captou? Deu para perceber? Deu. Obrigado aí pela... Mais alguém quer falar? Eu gostaria de falar, Igor. É Nelma que está falando. Eu senti como se fosse, sabe, um programa de computador, assim, que processa muita informação ao mesmo tempo, que entra assim, vai entrando. Eu senti tudo dessa forma. É isso, mais ou menos? Repete, querida. Repete, por favor. Sabe quando você vê os dados de um computador, assim, que vai entrando? Então, eu me senti mais ou menos assim, como se estivesse baixando, assim, uns dados no meu cérebro. Vamos lá. Olha só, existe a maneira de se fazer, cada um pode ter o seu, sim, mas eu estou passando uma forma que é eficaz, tá? Que são, imaginar os diversos túbulos, aqui, essa parte aqui da cabeça, e exatamente o símbolo que eu estou falando, exatamente o símbolo que está sendo falado, entrando. E entrando no campo. Isso, ponto. Beleza? Mas foi muito bom. Obrigada. Valeu, querida. Lembrando, é importante falar, vai acabar 11 horas hoje de novo a live, desculpa, tá, gente? Mas, vamos lá. Porque eu vou passar essa informação, eu vou fazer o voltar no origem, que eu sei que tem pessoas esperando aqui, esperando voltar no origem. Desde antes de 2012, pouquíssimas raras pessoas estudavam mecânica quântica. Raras. Eu não estava no meio dessas raras. Por exemplo, em 2012, já estava programado Deus, quando eu digo Deus, vocês sabem quem eu estou falando, o único, né? Deus, o Criador. Ah, mas Igor, mas Deus, se chama Deus de Ganesha, mas não é um Deus, é como se fosse Deus, nomenclatura igual ao Senhor, entendeu? Nomenclatura, tá? Quando eu falo Deus, D-E-U, S maiúsculo. O todo. Atom. Que não seria Jeová, hein? O Jeová da Bíblia é uma outra questão. Nem Javé. Javé da Bíblia, Jeová, é o criador desse planeta aqui. É uma outra questão isso aí. Não confunda isso não, hein? Em 2012, Deus mudou a frequência do planeta. O planeta, você lembra da frequência vibracional? Existe aquela frequência? Existe a frequência do partido de futebol, existe uma frequência ali, existe a frequência aqui da nossa mentoria, existe a frequência de cada um está no momento, existem as frequências vibracional. Existe a frequência, a alegria é uma frequência. Em 2012, o Criador mudou a frequência. Pegou lá girou o planeta Terra. Isso significou, né, uma energia em prol... Quem está com o áudio ligado? Eu peço que não ligue o áudio durante a live, que nos atrapalha. Deixa eu botar aqui. Então, emanou uma energia, né, favorável à evolução das pessoas. Então, a partir de 2012, todo o conhecimento poderoso, o conhecimento de como o universo funciona, tudo isso foi procurado por mais pessoas.
mas que ainda assim são muito poucas. A partir de 2012 começou. Eu fui procurar, começou em 2012, eu fui procurar 3, 4, 5 anos depois, alguma coisa assim. 2016, 2017. Tem aquelas que não procuram. Vocês, por exemplo, também vieram procurar. Deus mudou a frequência. Ele mudou. A partir disso, ou é das duas uma, ou se aceita esta frequência, que significa que este planeta está deixando de ser o planeta dos negativos. Lembra que eu falei até então? Os negativos está deixando de ser o planeta dos negativos, está nesse processo, está ocorrendo uma ascensão planetária. Ou se aceita ou se não aceita. Todo mundo que está aqui, eu vou sempre bater nessa tecla, tá? Bater muito essa tecla. E quem me escutar aqui, vai escreve aí, vocês vão se lembrar disso depois, né? Depois da desencarnação, a gente vai conversar, vou falar, lembra? Lembra que eu falei lá? Né? Lembra lá, né? Pô, vai me abraçar, vocês vão ver. Quem aceitar essa frequência vai ficar. O paradigma deve mudar. O paradigma deve mudar. Deve-se entender, deve-se mudar os conceitos. Deve-se entender que se existe um mal acontecendo e você não faz nada, você figura como um ator daquele mal. Aqui no Brasil não existe o Código Penal? A pessoa comete um crime, etc. Tal, tá? Se a pessoa sai e vê um assassinato ocorrendo, você não faz nada, beleza. Você não cometeu. Agora, se porventura, em outros planetas, vamos lá, em planetas mais evoluídos, se a pessoa passa, ela vê um assassinato ocorrendo, ela tem chance de intervir e ela não intervém, ela responde igual. Aqui, hoje em dia, não. Nos planetas mais evoluídos, sim. Por exemplo, vamos lá. Vamos para a prática, porque a prática, né? Nada é melhor do que a prática. Você tá andando na rua, tem um cara, assim, que nem eu, assim, montado numa mulher, esmurrando. Pum, 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 pum. Você tá passando atrás. Ele deu a primeira, deu a segunda. Pá, pum. A mulher já tá apagada. Mais 2, 3 socos, a mulher morre. Só que você tá passando ali e você vê uma garrafa na tua frente. Se você pegar a garrafa, bater na cabeça do cara, o cara não vai matar a mulher e ele também não vai morrer. Nossa, mas violência, isso aqui, isso é autossabotagem, né? Violência, uma violência pior é deixar a mulher morrer. É ou não é? Bom senso. É muito melhor ficar o cara com a garrafada e a mulher com 2 porradas, e ambos vivos, do que a mulher morta de porrada e o cara sem nada. Então, vai! Salvou a mulher. Quem é que faz isso no planeta Terra? Qual mulher que faria isso? Eu estou menosprezando as mulheres, não, né? Porque a mulher, logicamente, são mais sensíveis, tem o yin mais trabalhado. É mais difícil para uma mulher pegar uma garrafa e bater na cabeça do cara. Mais difícil do que para o homem, logicamente. Só que nos planetas mais evoluídos, dependendo do planeta, não tem nem essa figura de mulher, homem, mas vamos lá. Pode falar, Igor? Pegou, bateu. Pode falar. Eu não faria, não. Vou te contar por quê. Um dia eu fui passando na praça universitária e vi 3 moleques dando pulo e quebrando as placas de indicação lá da praça. Aí eu fiquei morrendo de ódio de ver aquilo, chamei o guarda. Tinha um guarda, uma guarita, eu fui lá na guarita e mostrei para o guarda que aqueles meninos estavam quebrando as placas, né? Aí o guarda pega e chama, não espera nem eu afastar dali. Aí ele pega e chama os caras e
e não fez nada com os caras, só conversou e contou que foi eu que contei. Esses caras vieram correndo 3 atrás de mim. Olha, eu corri, mas eu corri, mas eu corri. E eles atrás de mim, me xingando e falando que não ia ficar daquele jeito, que eles iriam vingar, que eles iam acabar com a minha vida, que não sei o quê. E eu correndo até que eu consegui livrar deles, porque eu entrei dentro de uma feira e tinha muita gente, e eu me misturei no meio daquele povo lá. Olha, mas eu corri uns 10 quarteirões para ficar livre desses caras, sabe? E aí eu fiquei com medo. Eu estudava lá na Praça Universitária, eu fiquei com medo de, daí, qualquer hora, eles me verem lá e ainda me pegar mesmo, porque eles prometeram que iam me pegar, né? Então, é uma situação tão difícil, eu não faço isso mais, eu vejo e não faço nada. Bom, tudo bem. Eu te entendo, tá? Mas vamos lá, são situações completamente diferentes. Primeiro que são situações completamente diferentes. Pois é, mas o que o cara podia fazer? Podia querer vingar depois, partir para cima de mim. Não, o cara vai pagar. Pô, o cara vai pagar. Garrafada? Garrafada? Vodka? Ninguém fica acordado. Possível. Mas eu tenho medo, eu não faria nada. Não, eu te entendo, tá? Te entendo, mas num planeta mais evoluído, jamais uma pessoa vai deixar uma outra morrer. Seja por esse motivo que você falou aí. Estamos falando de uma vida, né? Uma vida, uma pessoa sendo espancada. Tu compreende o que eu tô falando? Uma vida que tem em jogo. Com medo de entrar e sobrar para mim. Num caso desse, não sobraria, tá? Não sobraria, porque o cara não ia ficar. Qualquer mulher, a não ser que a pessoa tenha uma força muito fraca. Agora, pega a garrafa, bate na cabeça do cara, não tem como. O cara paga. Bastão de beisebol, que seja. O risco é matar a pessoa, Igor. Oi? O risco é matar a pessoa. Corre esse risco também. Não, mas aí não tem... Mesmo assim não tem crime. É o risco dele agarrar a garrafa e não deixar. Tá maluco, bate no alto da cabeça, só pra tontear ele. Mesmo se matar, não tem crime, tá? Não tem crime. O nome disso é legítima defesa, de terceiro. Mas assim, eu dei um caso. Eu dei um caso, tá? Talvez, assim, olhando para uma mulher, de repente poderia ser agora um homem que deixa. Não tem nem discussão. Uma mulher, de repente, pode até ser, de repente, vai pegar a garrafa, bater, o cara vai tontear, aí vai voltar, porque, né, foi bater, aí pegou de raspão, não acertou, ficou nervosa. Tudo bem. Bom senso. Bom senso, mas vamos lá. De repente, se fosse uma criança pequenininha, o que eu estou querendo passar? O que eu estou querendo passar? Estou querendo passar o seguinte. É porque eu falei, vamos para a prática, mas o que eu falei antes. Se existe uma situação pela qual você pode intervir com sucesso e evitar que aquilo ocorra, que o mal ocorra e você não intervém, isso significa fazer o mal. E isso tem que estar no sangue, tá? Quem morrer, quem desencarnar sem essa ideia em mente, não volta pra cá não, tá? Volta para um lugar pior. Porque aqui vai melhorar muito. E vai junto, vai só os podres do planeta Terra, né? Os podres que significam a maioria. E a Terra vai ficar num clima mais... Isso tem a ver com agregar antimatéria? Oi? Isso tem a ver com agregar antimatéria, né? Porque aí é pesada a pessoa, né? Foi captado? Isso que eu estou falando é a informação mais poderosa que vocês já ouviram na vida de vocês, hein? Mais importante. Mais importante que vocês ouviram na vida de vocês. É fazer o bem, no caso, né? Isso tem trechos da Bíblia, viu, Igor? Não deixar que o mal ocorra. Agora vamos voltar na origem de forma rápida. Tá? Eu vou
Vamos lá. Eu vou trabalhar ainda hoje, vou trabalhar até 7 horas da manhã. Eu peço que todo mundo feche os olhos. Aliás, calma, eu vou encerrar a live. Vou encerrar só de boca, tá? Para continuar. Agradeço a presença de todos. A live está encerrada. Um forte abraço e avante. Agora eu vou fazer voltar na origem. Fique, não saia. Foi só para gravação. Eu vou cortar e voltar na origem. Eu peço que você feche os olhos. Aquietando os pensamentos. Você vai dar um comando. Após o comando, o primeiro pensamento que vier à mente será a cena que iremos ressignificar. O comando é: me leva na origem do problema. Quem não conseguiu visualizar nada, pode imaginar a sua casa ou o colégio que você estudava, algum lugar que te vem à mente, que você frequentava quando era criança, ou algum lugar específico. Vamos dar o comando novamente. Você vai trazer essa imagem e vai deixar ela, e vai soltar, vai deixar ela fluir, para até vir uma cena que ocorreu. Então vamos lá. Dar o comando e você projeta a imagem. E depois solta. Me leva na origem do problema. Agora eu quero que você se projete para esta cena. Se projeta para esta cena. Entra dentro do primeiro protagonista, que não é você. Entra dentro dele e sinta o sentimento dele ao vivenciar essa cena. Capte o sentimento através de um sentimento real ou através da intuição. Pergunte a ele o porquê dele ter agido de determinada forma. E se projeta para um segundo protagonista, caso tenha.
Sinta o que essa pessoa sentiu, seja um sentimento real, seja por intuição. Pergunte a ele por que ele agiu de determinada forma. E se projeta agora você para dentro de você na idade da cena. Capte o seu sentimento na época da cena. Entre nessa frequência, entenda. Dê um comando. O comando quem vai dar é você com a idade atual dentro de você na idade da cena. O comando é: eu tomo a decisão de continuar vivendo a minha vida de forma indiferente, mentalmente e emocionalmente, em relação a esta cena que eu acabei de vivenciar. E visualizar. Em um fogo primordial, queimando a energia da cena. Sinta o fogo queimar. Esse fogo celestial. Um fogo que queima energia, um fogo invisível, que queima energia. Invisível, você consegue perceber também. Mas não é o fogo aqui da terceira dimensão. É um fogo celestial, fogo que queima energia. Não queima matéria, ele queima energia. O fogo vai se apagando e uma lagarta se transforma em borboleta. Mudança. Você agora vai emanar perdão para as pessoas que devam ser perdoadas, principalmente as que vivenciaram a cena. Perdão. E agora você vai se auto-perdoar. Acesse essa frequência. Você pode ir retornando.
Antes de finalizar a live, eu vou deixar uma prática para amanhã para vocês. Eu quero que amanhã vocês podem fazer uma lista agora antes de dormir ou amanhã pela manhã, uma lista de tudo aquilo que vocês devem fazer, mas assim, deixando a lista grande. Eu quero que vocês façam todo o possível para cumprir a lista toda. Isso aí, ó, prática que deu certo comigo. E coisa recente, tá? Recente. Recente que eu digo 15 mesmo, 15, no máximo 20 dias atrás, viciei e deu certo. Você se colocando se esforçando, aí um esforço mesmo, saindo da zona de conforto, 3, 4 dias, 5, dando o seu máximo do dia, chega no 6º, no 7º, no 8º dia, essa força, esse desgaste todo já cai pela metade. Já depois de, no máximo, não chega nem a 21 dias, antes disso, depois de 2 semanas assim, o fazer o máximo já é algo totalmente natural. E aí, você fazer seu máximo do dia, colocando isso como hábito, nossa! Eu estou enxergando o quão eu demorei para fazer diversas questões, assim, relacionadas a... Por exemplo, vou dar um exemplo. O Facebook, eu tava morto, tá morto. Fui olhar hoje, deixei na mão de pessoas, né? Que vai delegar, vai confiar. Fui olhar hoje, tá morto. Assim, a página, porque o perfil já era esperado. Porque aconteceram várias coisas. Pega vídeo, publica um monte de grupo, aí o Facebook vai lá, bloqueia, etc. Mas existe a página. Aí eu deixo a pessoa fazendo publicações na página e tudo mais, deixo na mão. Só que é algo que eu não posso deixar na mão. Tem situações que você não pode deixar na mão de ninguém, né? E aí, eu me dando o máximo todo dia, várias percepções do que eu tenho que fazer. Várias, de tudo. Aí você começa isso é um crescimento muito grande. Crescimento. Malhando, voltei a malhar todos os dias. E por aí vai. Aproveita essa frequência que eu tô, porque se eu tô nessa frequência no campo, ela tá sensível para vocês. Então acesse essa frequência também. Separe aí, amanhã dá o máximo de vocês. Terça, dá o máximo de vocês. Quarta, dá o máximo. Daqui a pouco, né, para dar o máximo, você vai ter que sair da zona de conforto. É chato, né? Não é legal. Mas esse chato vai ficando legal. Aí imagina ficar altamente prazeroso, você dá seu máximo do dia. Ficar prazeroso. Eu tô chegando nesse ponto. É muito bom. Alguém quer fazer alguma pergunta antes de eu encerrar a live? Então fiquem com Deus. Um forte abraço. Avante! Uma lida no chat.